Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Tânia, especificadora da MAPEI. Estamos aqui novamente com conteúdo do MAPEI Academy, MAPEI em Casa. E hoje com uma presença ilustre da arquiteta Lara Kaiser. Tudo bem, Lara? Tudo bom. Então, tá bom. A Lara hoje ela é diretora de Healthcare do estúdio Perkins & Will, em São Paulo. O escritório Perkins & Will ele foi inaugurado em 1935 na cidade de Chicago, tem aí 85 anos e está presente em diversas cidades do mundo, como Dallas, Boston, né, próprio Chicago, Londres, Xangai e aqui em São Paulo. A Lara ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Belas Artes, aqui em São Paulo, pós-graduada em Gerenciamento de Projetos pela Faculdade de Engenharia da USP, a Politécnica, e mestre em Planejamento Hospitalar pela Unidade de Pesquisa de Arquitetura Hospitalar da London South Bank University, na Inglaterra. E, além disso, a Lara é uma LEED GA, uma Green Associate do LEED, né, que é muito legal isso em relação às certificações ambientais. E a Lara tem mais de 20 anos aí de experiência no mercado, atua lá como diretora, né, no escritório diretora de Healthcare do Estúdio de São Paulo, onde também já atuou por 3 anos como diretora de operações. Entre os projetos que hoje que a Lara já liderou, né, Lara, a gente pode comentar aí do Centro de Ensino e Pesquisas do Albert Einstein, né, com mais de 45 mil metros quadrados, o Sino Brasileiro, um hospital da Rede Dora, aí, com mais de 35 mil metros quadrados, o plano diretor do Hospital São Camilo, da unidade da Granja Viana, a Prevent Senior da unidade Morumbi, Fleury Unidade Morumbi e Prevent Senior Unidade Brigadeiro. Nossa, bastante, né, Lara? Haja experiência, hein? E hoje nós vamos abordar alguns pontos muito importantes, como os desafios, né, da arquitetura em ambientes de saúde, a importância da especificação técnica nesse segmento e vários outros assuntos, dada a experiência da Lara, aí, com bastante mercado, né? Então, eu chamo aí a Lara. Lara, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Está sendo um enorme prazer estar aqui com vocês. Uma parceria aí que já vem de um bom tempo. Então, me sinto muito feliz de poder compartilhar aqui o meu conhecimento, as minhas experiências com o grupo de vocês e poder divulgar isso, inclusive, para as pessoas poderem aprender com essa conversa que a gente vai ter hoje. Lara, então falando aí de equipe, né, você falou do seu time, conta um pouquinho para a gente, imagino que a gente vai ter um público aí diverso, desde até de estudantes de arquitetura, como os profissionais, conta um pouquinho da estrutura do escritório, né, desde os valores, missões, o que você puder falar para a gente. Bom, como você mesma falou, a Perkins & Will ela é uma empresa global. Hoje nós temos aí 27 escritórios, né? A gente chama de estúdios espalhados aí pelo mundo, muitos fora dos Estados Unidos, né? E São Paulo fazendo parte aqui de Latam. No total, somos aproximadamente 2.700 arquitetos, né? São Paulo são 70, um grupo bastante grande no momento. A gente está dividido em diversas disciplinas. O core business da empresa ele é healthcare, a gente é um dos escritórios principais que atua no setor, mas como eu costumo dizer para os nossos clientes, não há realmente o que a gente não faça, porque se você vier procurar uma disciplina para a gente desenvolver algum projeto junto, mesmo que eu não tenha a experiência em São Paulo, eu vou procurar dentro dos nossos escritórios e vou fazer parcerias e trazer o know-how de fora para colaborar com os nossos projetos. Além disso, também a gente colabora com os projetos de fora também. Muitas vezes os outros escritórios chamam a gente com nosso expertise para poder colaborar. Então, vem sendo aí em muitos dos projetos. Por exemplo, um dos projetos que você citou, que foi o Albert Einstein, foi um projeto bastante desafiador, agora já está em obra, né? Mas que foi desenvolvido pelo escritório de São Paulo, Miami, Washington e Boston. Então, ou seja, não foi 4 mãos, foi 8, 10, 12 mãos, muitas mãos envolvidas aí no projeto. Como estrutura em São Paulo e até globalmente, a gente segue aí uma estratégia global e que faz muito sentido ainda para São Paulo. A Perkins & Will, ela não compra escritórios, ela faz um modelo de aquisição onde
essa compra ela é pautada dentro de um histórico de uma empresa de arquitetura que já é existente, que tem a experiência local, que tem a cultura local e que vai trazer isso no DNA. E aí, junto com tudo que a Perkins & Will já vem por diversos anos construindo, traz todas essas ferramentas para colaborar nesse escritório. Então, assim foi com o nosso. Então, a gente já tem aí 8 anos de Perkins & Will em São Paulo, que comprou a Rocco Vidal, e aí houve uma fase aí de transição, onde eu já estou aqui em São Paulo atuando faz 4 anos, né? Desses 4 anos, eu trabalhei 3 anos como diretora operacional e trouxe para o nosso escritório de São Paulo a área da saúde, que ainda não tinha. Então, esse foi um dos motivos da minha contratação. Dentro do escritório de São Paulo, hoje a gente atua mais na área da saúde, interiores corporativos, edificações e educacional. Então, esses são onde a gente está atuando nesse momento muito mais forte. Mas, obviamente, é o que eu falei, não há o que a gente não faça. Tenho os meus partners, né, que cada um é o líder de um dos setores, né, então a gente trabalha junto, e eu acho que esse também é um ponto bastante importante dentro do nosso escritório. Por quê? Porque a gente não é uma empresa que tem um único expertise, a gente se complementa. Então, eu acho que, falando um pouco dos nossos concorrentes, principalmente na área da saúde, eu acho que é isso que faz o diferencial para a gente. Então, a gente tem um círculo aí de conhecimentos que eles são transferidos e compartilhados entre as equipes e que colaboram. Então, é edificação ajudando dentro do hospital, interiores corporativos ajudando dentro do hospital, que no final da história todas essas áreas elas vão culminando uma nas outras. Então, com isso a gente consegue entregar um bom design. Entrando agora, né, no segmento aí da saúde, a gente sabe que há exigências técnicas, né, muito importantes, como normas, diretrizes, né? Como que isso é tratado dentro do processo de criação e de execução desses projetos de ambiente de saúde? Você tem pessoas específicas que são mais técnicas, ou é um conhecimento geral de todos? Como que funciona? Essa é uma batalha super importante que a gente vem com os nossos arquitetos, né? Hoje no estúdio de São Paulo a gente tem uma líder, né? Que ela cuida de toda a parte legal, então ela acompanha todos os processos, fazendo questão de que tudo esteja caminhando e andando conforme as normas, a lei e tudo mais. Mas, de qualquer forma, a gente está sempre provocando aos nossos arquitetos que eles precisam estar mais alinhados, sempre aprendendo e estando atualizados em relação às normas, né? Em relação a isso, a gente também tem um time que a gente chama de time de viabilidade. O que significa isso? A gente ajuda os nossos clientes desde o início do processo. A gente não faz só projeto. A gente gosta de estar perto do cliente para desenvolver o negócio junto com eles. Então, o que isso significa? Muitas vezes o cliente chega para a gente falando, olha, eu tenho um terreno não sei aonde, que é com tal metragem quadrada, com tal zoneamento, e quero implantar, por exemplo, uma maternidade. Então, a gente faz esse estudo numérico para eles, faz uma análise legal e o potencial, né? Se dá para uma maternidade ou não, o que seria melhor naquele caso. Então, a gente vai desde o início do processo até o final da obra, acompanhando o cliente em todo o projeto. Nossa, muito bom. Isso é bem é uma consultoria, não é só projeto, né? Vocês fazem toda uma consultoria de viabilidade, como você comentou, né? Entrando um pouquinho na parte das especificações, né, desses projetos, existem uma infinidade de sistemas, de materiais, né, que tem que ser específicos para essa área de saúde. Como que são definidos esses materiais? Assim, existem protocolos ou existem padrões que vocês precisam seguir? Como funciona isso? Esse é um outro ponto interessante para ser falado, porque eu acho que também o fato da gente ter as diversas disciplinas dentro do escritório, também existe um compartilhamento de conhecimento que colabora demais com os times, né? Então, se eu estou procurando alguma coisa diferente, se eu quero trazer alguma coisa especial para o meu cliente, então eu vou no outro time buscar a experiência deles e falar, o que você usou em tal projeto, a resistência, como é que foi a aplicabilidade desse produto, aí procuro
inclusive, os especificadores ou a própria empresa para nos ajudar. O que a gente faz dentro da Perkins & Will também são Lunch and Learn, né, que é trazer os especificadores das empresas para dentro do nosso escritório para compartilhar o conhecimento e os materiais junto com o nosso time. Então, isso é de muita valia, porque muitas vezes você entra nos sites ou você pega o catálogo, mas você não entende exatamente como esse produto é aplicado. Então, eu entendo que isso traz muito valor agregado para o time. Então, o representante vem, a gente tem uma conversa informal, onde ele apresenta o produto, como aplica e faz, inclusive, algumas sugestões. E muitas vezes, antes disso, quando a gente sabe já quem está vindo, os times já se preparam para determinadas perguntas. Então, isso colabora bastante. Na minha opinião, os especificadores, né, o time, né, de qualquer produto que seja, eles realmente precisam estar perto do arquiteto, para que, inclusive, ajude a gente na própria criatividade, no sentido de colaborar para o desempenho e também a solução junto, não só ao cliente, mas também com a construtora, que muitas vezes nem conhecem o produto, né? Então, acho que a gente consegue fazer essa relação muito bem quando a gente se propõe a isso. Muitas vezes a gente não consegue encontrar uma solução. E já aconteceu, assim, super recente, de a gente procurar um produto para uma solução, né, que a gente achava que era coerente, e aí essa empresa acabar falando para a gente, não, mas para você, para isso que você está procurando, a gente tem um outro braço dentro da empresa que faz isso, né? Então, assim, que a gente não desconhece, porque nunca teve aquela experiência, né? Então, acho que essa troca, essa conversa, ela é muito, muito interessante e pode agregar muito valor nos projetos, sim. Muito legal. A gente acabou falando das normas, diretrizes, quais são as principais hoje que regem, né, o mercado da saúde, aí, do ambiente de saúde? A RDC, né, que inclusive está sendo revista nesse momento, ela é uma das principais na área da saúde. E, obviamente, toda o que está relacionado às municipais, né, que é para aprovação na prefeitura efetivamente, né? Então, acho que a gente está mais movido. E bombeiros, né? Bombeiros também tem uma aplicabilidade e responsabilidade muito grande dentro dos projetos por causa da questão da rota de fuga, que acaba que intervém demais no fluxo dos projetos, né? Então, principalmente quando você está iniciando um processo de plano diretor. Então, você precisa ter isso muito afinado, porque você pode tomar decisões que no futuro, quando você estiver desenvolvendo um projeto executivo baseado num plano diretor, você pode ter tomado decisões que não sejam compatíveis com a norma. Então, essas são. Eu sinto, assim, que há uma necessidade de atualização de todas as normas em relação, principalmente à área da saúde, que é a que eu consigo falar com mais propriedade, porque a tecnologia, as mudanças, elas vêm tão rápidas e vêm acontecendo no decorrer do tempo, que parece tudo muito desatualizado, né? Então, as tendências, inclusive, a tipologia dos hospitais, como que isso vem sendo, às vezes a norma está muito atrasada em relação a isso, porque existe essa questão do bem-estar, do design, né? O que o bem-estar ele provoca na melhora do paciente. Então, acho que a gente está num outro momento da arquitetura hospitalar. Se a gente olhar um pouco mais para trás, acho que era muito mais rígido, né? Hoje em dia, a gente consegue trabalhar com os materiais, com o design muito mais facilmente, porque é uma tendência do mercado e que se chegou à conclusão que certos materiais eles não influenciam tanto assim para você especificar ou não em relação à transmissão de qualquer tipo de doença, né? Óbvio que você fica rígido na questão dos fluxos e a questão dessas transmissões, mas eu sinto que melhorou demais, né? A gente consegue hoje aplicar o design dentro dos hospitais e dos edifícios que são dedicados à área da saúde. Muito bom.
Lara, eu vou finalizar minha parte por aqui. A Mariane vai entrar agora. Eu queria apresentar aí para vocês. A Mariane é nossa outra arquiteta especificadora, você já conhece. E a Mari vai dar uma continuidade aí, principalmente falando dessa questão das normas e dos materiais, tá bom? Obrigada, viu, Lara? Até a próxima.